Olá, Fábio. William, seja bem-vindo. Boa tarde, bom ter vocês aqui. Aguardando aqui os meninos para poder chegar, né? A Lidiane e o Erinaldo, para a gente bater um papo. Pronto, o Erinaldo chegando aqui na área. Rafael, seja bem-vindo. Bruno Costa, o Jamerson. Deviane, minha amiga, boa tarde. Pronto, o Erinaldo chegando na área. Oi, boa tarde. Boa tarde, Erinaldo, seja bem-vindo. Vamos ver aqui, tem uma galera que está entrando agora. Sejam bem-vindos, a galera que está entrando agora. Como foi divulgado, vou bater aqui um papo com o Erinaldo Lima. Já já ele vai estar se apresentando. Esperar a galera só entrar mais um pouco. Erinaldo, tá me ouvindo bem? Sim, você está me ouvindo bem? Pronto, estou ouvindo, tá ótimo. A imagem está ok. O áudio tá bacana. O Rafael tá entrando aqui, a Tá Olivia. sim. Seja bem-vinda, Joyce. Tem uma galera entrando. A galera que está entrando, seja bem-vindo. Rafael, Roseli de Ibiapina, Rafael de Redutaba, o Tony, a Olivia diretamente de Camusim. Tá ouvindo? Tá tudo legal aí, Olivia, para ouvir? Tudo ok? Olivia Serafinha, Tainara Ramos, A gente Janaína Cordeiro. diretamente de Batoque, hein? Então, assim, galera, vamos lá entrando, né? Agora. Então, assim, já tem uma galera. Então, boa tarde a galera que está entrando. Eu acho que é interessante a gente já ir começando para aproveitar o tempo. Como foi divulgado, galera, a gente vai bater um papo sobre a organização da juventude rural dentro do MSTR, que é o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. E aqui hoje eu vou bater um papo com duas criaturas, né, que contribuem muito com o movimento, que é o Erinaldo e a Lidiane. E agora, Erinaldo, já desejar boas-vindas e pedir que você se apresente, porque aqui a gente tem uma galera que está acompanhando a gente que conhece já você, mas essa live vai ficar salva para algumas pessoas acompanhar um pouco desse bate-papo. Então, por favor, se apresente, diga quem é o Erinaldo e de onde você vem e onde você está hoje, por favor. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, companheiro Sérgio. Eu quero lhe agradecer pelo convite. Você tem a responsabilidade de representar bem aqui a nossa juventude rural. Meu nome é Erinaldo Lima, eu sou jovem negro, assentado da Reforma Agrária, filho de assentado da Reforma Agrária, lá do município de Forquilha, do assentamento Pocinhos. Estou hoje na direção do Sindicato de Forquilha, como secretário de formação, porém afastado, porque eu estou compondo a coordenação regional norte da FETRAES como coordenador regional. Além de mim, tem eu e a companheira Leomésia, e eu que estou na cota de juventude, eu coordeno o coletivo regional de jovens. Muito bacana. Então, Erinaldo, o intuito dessa live é muito para a gente divulgar e ampliar o conhecimento das pessoas com relação no que se refere à questão da organização da juventude dentro do movimento sindical, porque aqui no Instagram a gente tem uma galera que acompanha a gente, que tem um contato no Facebook, a gente tem muitos contatos com o pessoal do movimento sindical, só que aqui a gente tem um público mais amplo, e a ideia de fazer no Instagram é fazer com que seja reconhecida a organização e o protagonismo do nosso povo. Esse é o motivo de fazer aqui no Instagram, porque é um público que tem um acesso e uma dimensão maior a outro público. Bom, então assim, quando a gente começa a falar com relação à juventude, o Erinaldo já se apresentou, né?
E aí é importante a gente reconhecer os sujeitos que estão à frente dessas organizações, qual papel representa hoje dentro da organização. E aí a gente começar a falar, Erinaldo, com relação à juventude rural, ela sempre esteve presente no campo, sempre viveu e contribuiu com a organização e com a produção na agricultura familiar. Só que por muito tempo era reconhecida apenas como filhos de agricultores, né? Não era reconhecido como agricultor, como agricultora. Assim como as mulheres eram reconhecidas apenas pessoas que ajudavam, não era reconhecido o seu papel na produção, na organização, e hoje já tem esse reconhecimento. Então, falar que essa juventude hoje tem esse reconhecimento, e dentro do movimento sindical tem uma organização. Eu gostaria de ouvir de você como é que está a estrutura da juventude rural, vindo a nível nacional até chegar na comunidade. Como é que se organiza essa estrutura da juventude dentro do movimento sindical? Boa pergunta, essa sua, companheiro. Por sinal, muito relevante para a conjuntura que a gente vive hoje. O movimento sindical, ele há mais de 50 anos, especificamente aqui no estado de Ceará, 55 anos, que é a nossa federação, e nós nos reunimos a nível nacional através de uma confederação que tem uma secretária nacional que cuida da parte de juventude. Na regional Nordeste, os 9 estados do Nordeste formam uma regional Nordeste, onde a gente também tem uma direção que cuida. E no estado nós nos organizamos como uma federação, aqui no estado do Ceará, a FETRAES, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do estado do Ceará, e somos divididos em 7 regiões. E nós que estamos aqui na região noroeste do estado do Ceará, nós nos organizamos em um coletivo, onde compõe atualmente 32 municípios. No nacional, é uma comissão, que é composta pelos 27 estados, né? Então é diferente. E no estado nós também compomos os coletivos regionais, compõem o coletivo estadual. Os coletivos regionais, que têm essa juventude, que estão nas direções dos sindicatos, ele vem para o coletivo regional e a sua missão é organizar a juventude rural lá dentro do seu sindicato. Organizar essa juventude para ter acesso ao crédito, organizar essa juventude para discutir sucessão rural, organizar essa juventude para ter acesso às políticas públicas que o movimento sindical há anos e anos vem lutando e que conquistou. E que essa juventude, muitas das vezes, ela, como você bem colocou, ela está no anonimato. Ela tem uma parcela grande de produção, ela tem uma parcela grande na luta, que se a gente for fazer um recorte na luta, desde a luta pela redemocratização do país, quem primeiro foi para a rua foi a juventude, mas sempre ficou no anonimato. E aí também é importante a gente destacar, meu companheiro, a importância da década da agricultura familiar pela ONU, que desde 2018 destacou até 2028 a década da agricultura familiar. E aí tem 12 pilares, e em um desses pilares está a questão da sucessão rural. Então é importante fazer esse recorte, né? Até mesmo que tem muito sido falado pela conjuntura que a gente vive, para a gente estar vivendo e combatendo os desafios que a gente tem encarado no momento. É importante que a gente conheça a história e é importante que a gente volte um pouco, faça uma viagem no passado para a gente encontrar e reconhecer exatamente o papel político, né, da juventude, como se organizou e qual a sua contribuição durante as lutas. Aqui falar, Erinaldo, sobre a questão dos desafios que a juventude encara, né? Porque a gente, quando a gente volta na história, os nossos pais, eles tiveram uma realidade bem diferente da gente, o acesso a políticas ou a falta de políticas que na época eles viviam, né? Então, assim, eu gostaria de que falasse um pouco assim da dificuldade que a gente tem hoje enquanto jovem. Na época dos nossos pais eram os desafios, hoje a gente enfrenta outros. De acordo com o seu olhar, qual assim, o maior desafio ou os desafios que a juventude rural vem encontrando hoje no cenário que a gente vive hoje, tanto político, no sentido geral, no contexto geral? Bem, no tempo dos nossos pais, nós tínhamos uma realidade completamente adversa do que a gente vive hoje. Para além disso, hoje nós vivemos uma conjuntura por parte do atual presidente da República, onde vê
Primeiro, não tem muito respeito, ou quase nada de respeito pela essa juventude, porque quando abre-se a boca e diz que a juventude está nas universidades, por parte de um ministro da Educação, quanto deveria haver um zelo por essa juventude que está ingressando nas universidades, e ele diz que os jovens estão fazendo balbúrdia, não há o mínimo de respeito por a nossa juventude. Um grande desafio que eu vejo é o acesso ao crédito para que a nossa juventude possa desenvolver a sua agricultura, desenvolver as suas culturas nas nossas comunidades, nos nossos assentamentos. Mas, para além disso, nós temos um grande gargalo, que é a questão da reforma agrária, que nós precisamos ter o acesso à terra. Não se pode pensar em agricultura sem primeiro pensar em terra. A base para a agricultura é a terra. E aí nós enfrentamos uma grande dificuldade. Quando se chega na conquista da terra, a nossa juventude, geralmente nós que estamos nas áreas de assentamentos, nós não podemos ter direito a uma DAP, porque a DAP ela é assessora da DAP dos pais. Para se ter acesso ao crédito, nós precisamos ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Para além disso, quando se conquista, e aqueles jovens que conquistaram o direito à DAP, que precisa da DAP assessora, que está ligada à DAP dos pais, nós temos, Sérgio, ainda um problema que é a burocratização do crédito, que isso emperra, né, os nossos jovens a ter acesso ao crédito para poder desenvolver suas atividades agrícolas. Para além disso, hoje a nossa juventude ela tem um grande potencial de produzir de forma sustentável, que já produz de forma sustentável, de forma agroecológica, respeitando o meio ambiente, são diversas culturas. Se você for ver hoje, nas nossas mais diversas comunidades, nos nossos sítios, nos nossos assentamentos, nos nossos acampamentos, que a gente ainda tem aqui na região norte, a nossa juventude está produzindo, mas a nossa juventude está sempre no anonimato, porque a renda da família ela vai sempre entrar na renda do pai e da mãe, e a nossa juventude vai ficar sempre como ajudando. E o movimento sindical, nos anos 2000, quando a CONTAG, em seu 7º congresso, implementa a cota de juventude no mínimo 20% no movimento sindical, é porque há uma preocupação nessa sucessão rural. E aí a gente precisa compreender o seguinte, o campo hoje ele está envelhecendo, e essa nossa juventude que está chegando, ela quer fazer. Não adianta a gente dizer, eu fico horrorizado quando eu escuto as pessoas dizer que a juventude não quer nada, que a juventude não quer fazer. Ora, a nossa juventude quer fazer, mas a nossa juventude quer fazer do seu jeito, a sua maneira, com a sua cara. Não adianta a gente dizer que hoje a produção ela é a mesma de 10 anos atrás, que não é. Hoje nós temos um novo conceito das novas ruralidades. Hoje, no campo, hoje você produz muito mais do que se produzia há 10 anos atrás, como na época do meu pai, 20 anos atrás, na época dos meus avós. Então, a gente precisa compreender que esse novo conceito de ruralidades, ele também chegou no campo, e a gente precisa adotar medidas de produção que possam respeitar o meio ambiente. Para além disso, o movimento sindical ele tem um papel importantíssimo em todo esse contexto que eu falei, que é a luta cotidiana, que é a luta diária por qualidade de vida, que é a luta diária por acesso ao crédito, por a desburocratização do crédito para que a nossa juventude possa ter cuidado. E nós precisamos também lutar por essa educação do campo e no campo. Educação no campo nós temos, mas a educação do campo nós não temos. Que essa nossa juventude hoje busca através da pedagogia da alternância por parte das escolas, famílias agrícolas. Esse novo conceito que prepara nossa juventude para estar no campo, para suceder os nossos pais, vem com a juventude totalmente transformada, vem com a mentalidade da nossa juventude produzir com formas sustentáveis, respeitando o meio ambiente e, sobretudo, querendo permanecer nas nossas comunidades rurais. Erinaldo, assim, uma questão importante dentro da organização da juventude, temos o movimento sindical, ele promove um evento que a gente sabe que a juventude toma à frente de muitos atos e manifestações em defesa da classe trabalhadora, representando a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas aí é importante, dentro do movimento sindical, é promovido os festivais da juventude. Eu gostaria de saber de você aqui, que você falasse aqui nessa live, qual o papel dos festivais, aí se você quiser citar a diferença entre os níveis de festivais,
o que contém dentro dos festivais da juventude. Pronto, os festivais, vamos cá. Nós, no estado do Ceará, o coletivo estadual se desafiou com o conjunto da nossa federação em realizar 7 festivais regionais. Esses festivais, eles têm caráter político, mas eles têm caráter de organização, eles têm caráter pedagógico, eles têm caráter de valorização da nossa juventude. Mostrar para a sociedade o que a juventude rural discute, quais são as políticas que a juventude rural busca, quais são os anseios que a juventude rural quer. E esses festivais aconteceu nas nossas 7 regionais aqui no estado do Ceará. O nosso aconteceu em fevereiro, um pouco antes da pandemia. E nós estávamos aqui no estado do Ceará na preparação, na organização já dos festivais regionais, vislumbrando o Festival Nacional, que iria acontecer em abril, depois foi mudado para maio. E por conta da pandemia, ele não vai haver de forma presencial, mas nós vamos chegar lá. E os festivais, ele é de caráter organizativo, mas também para mobilizar a nossa juventude. Por que mobilizar? Porque a nossa juventude precisa participar desses espaços. E nos nossos festivais, a gente trouxe uma programação muito sadia, uma programação muito que contempla todas as nossas juventudes, contempla a diversidade dos sujeitos que nós temos no campo, contemplou a cultura para os nossos jovens mostrar as nossas culturas que tem no campo, o que estão produzindo, as formas sustentáveis que a nossa juventude está produzindo. Então, foi uma diversidade, uma programação bem diversa para que a gente pudesse mostrar para o conjunto da sociedade o que nós temos no campo e mostrar que a nossa juventude é unida, a nossa juventude quer um campo melhor e digno, mas com qualidade de vida para se sobreviver, para se continuar vivendo lá. Muito bacana. E aí o Erinaldo trouxe, né, que dentro do Festival da Juventude a gente tem uma diversidade de identidades, né, Erinaldo? E aí a gente tenta... Claro. A gente compreende que tem uma diversidade muito grande, mas a gente tenta contemplar o maior número de identidade dentro desses espaços que são os festivais. Erinaldo, só mandar aqui uma boa tarde para a galera que está acompanhando, que é a Vanessa, que ela é professora, pedagoga de Sobral, a Tainara de Ibiapina, o William de Independência, a Joseli e a Janaína, que são 2 pessoas bem aguerridas também, né? Toda a galera que está acompanhando são militantes. Claro. A Giovana de Ibiapina, daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Lidiane, também de Ibiapina. Francisca Souza, que é presidente da EFA Ibiapaba, da Escola Família Agrícola, que também é suplente da Coordenação Regional Norte da FETRA-S. Claro, de luta. A Olívia, a Roseli, a Ana Cristina de Alcântaras, o Rafael Furtado de Heriutaba, nosso companheiro do coletivo, e aí mandar um abraço especial para a galera do coletivo. A Lidiane, que está aqui, o Fábio, que é aqui do município de Mucambo, que é de uma comunidade, a Aurenice Lira, a ONG Resistência Ambiental e Cultural de Ibiapina, que está o perfil também acompanhando, a Maria Aparecida é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Pacujá e a Georgiana Martins, que é presidente do Sindicato de Graça. E aí a gente dando continuidade, Erinaldo, a gente tem hoje um contexto bem difícil para a gente militar, para a gente lutar, só que aí essa juventude do campo hoje não parou. Agora, como você falou, a realidade dos festivais, estamos prestes a realizar um festival diferenciado. Gostaria que você falasse um pouco como é que está sendo pensado, preparado e como será esse festival com um formato diferente, apesar da gente saber todos os desafios da juventude, pelo acesso à internet, pelo acesso às tecnologias, que às vezes nos é cobrado no mundo capitalista que a gente vive, mas não nos dão os direitos de ter acesso, né? Então, como é que está sendo pensado esse festival que vai acontecer? Diga aí mais ou menos o que vai ser, como vai ser de conteúdo e como vai se dar, como está se dando essa articulação. Bem, o Festival Nacional, nosso companheiro Joatão Magalhães, que é coordenador regional lá, do Cariri, está aqui presente também. Satisfação ter você aqui, ter todos os nossos internautas, um grande abraço. O nosso Festival Nacional Juventude Rural Conectada, ele está sendo pensado uma programação muito acessível, sobretudo com a cara da nossa juventude.
pensado em ser um momento político. E por que o nosso festival leva o nome Juventude Rural Conectada? Nós não podemos nos encontrar de forma presencial. Nós vamos nos encontrar nos dias 6, 7 e 8, sempre a partir das 17h30, em 3 dias, que vai ser no próximo final de semana, trazendo aí uma programação muito acessível, discutindo política pública, fazendo uma fala da atual conjuntura, fazendo uma reflexão da atual conjuntura, dos desafios que a nossa juventude tem para enfrentar. Sobretudo, discutindo política pública para a nossa juventude rural, com a cara da juventude rural. E esse festival ele acontece em meio a uma pandemia que a gente está enfrentando, que já chegou nas nossas comunidades rurais, que já é uma realidade. Há pouco tempo atrás a gente falava que talvez não atingisse as nossas comunidades, já atingiu quase todas as nossas comunidades rurais. E aí esse festival ele acontece numa hora oportuna para que a gente possa dar um recado para a sociedade brasileira, fazer um chamativo para a sociedade brasileira, que aqui tem uma juventude, e que tem uma juventude rural que quer mostrar a sua produção, que quer mostrar a sua diversidade do campo, que quer mostrar para o conjunto da sociedade a nossa produção essa sustentável, agroecológica, mas nós vamos também enfrentar, para além disso, nós vamos discutir política. A juventude precisa discutir política partidária, precisa discutir política sindical, para que a gente possa vislumbrar um futuro com mais dignidade, vislumbrar um futuro onde o movimento sindical seja respeitado e que seja reconhecido pelo seu protagonismo, que seja reconhecido pela sua luta e que historicamente tem travado contra o capitalismo, sempre buscando uma sociedade mais justa para o conjunto das mulheres, para o conjunto da nossa juventude, para o conjunto da terceira idade. O movimento sindical não tem parado, nossa juventude rural não tem parado, e aqui no estado do Ceará, quando a gente vê aí os inúmeros vídeos, hoje de manhã a gente se reuniu na nossa reunião do nosso coletivo regional, e a gente ouviu da nossa secretária, da nossa assessora, que a região norte foi a que mais mandou vídeos para o conjunto, para serem exibidos na página da FETRAES. Então, se você for ver, o festival demonstra tudo isso. Ele precisava muito que fosse presencial para que a gente pudesse reunir, para que a gente pudesse ter esse carinho todo um com o outro. Infelizmente não vai ser possível, mas ficar aqui o convite para que a nossa juventude rural possa participar, para que a nossa juventude rural possa interagir, possa visitar as páginas da FETRAES, da CONTAG, visitar o canal do YouTube da CONTAG, para que possa acompanhar. Muito importante. E aí, Erinaldo, levantar aqui mais uma questão, que dentro do movimento sindical, a gente tem a Escola Nacional de Formação da CONTAG, que tem tido um papel muito importante para o movimento sindical, para a política. Hoje o movimento sindical já compreende a importância de estarmos, sempre esteve, mas hoje mais do que nunca, a importância de estarmos inseridos nos cargos, né, políticos, onde tem as tomadas de decisão, onde é decidido nossa vida. E a Enfoque tem sido um instrumento de formação que tem feito grandes transformações. Só que dentro do movimento sindical também tem uma questão importante com relação à formação da juventude, o programa Jovem Saber. E aí perguntar para você o que é esse programa e qual a importância dele hoje para a nossa juventude. Hoje não se pode, meu companheiro Sérgio, hoje não se pode pensar num movimento sindical sem formação, sem qualificação, sem a gente conhecer as nossas histórias, conhecer o que tem para nós. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. O movimento sindical, para eu, para você, que somos lideranças, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente almeja esse futuro digno para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. E eu, enquanto educador popular, que fiz a Escola Nacional de Formação, a Enfoque, e tenho muito orgulho de dizer que fiz os 3, né, nível regional, estadual e nacional, na Regional Nordeste, que graças a Deus eu fiquei muito, quando a gente sai, eu fiquei muito, uma visão totalmente diferenciada, uma visão mais aprimorada do movimento sindical, uma visão de mundo totalmente digna de lutar pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras rurais, uma visão totalmente diferenciada. E aí, a nossa confederação, ela tem um programa chamado Jovem Saber, que é para jovens trabalhadores e trabalhadoras rurais nas suas comunidades, que ele hoje é de forma à distância, totalmente à distância.
para que a nossa juventude possa permanecer se capacitando, sabendo quais são o que o movimento sindical defende, quais as políticas que o movimento sindical defende. O Jovem Saber hoje ele está dividido em 8 módulos, que formam 360 horas, que é para a nossa juventude rural estar lá na comunidade, mas discutir gênero, discutir raça, discutir sucessão rural, discutir reforma agrária, discutir sustentabilidade político-financeira do movimento sindical. São 8 temas muito acessíveis, com cartilhas que traz a realidade do que o mundo tem hoje, que traz estudos muito práticos. E essa nossa formação, o Jovem Saber, ele é um programa de formação à distância, ele é um programa de capacitação para a nossa juventude rural. Hoje, na região norte, nós temos mais de 40 turmas do programa Jovem Saber. No estado, a região que mais tem turmas hoje somos nós. A nível nordeste, quem mais tem turmas a nível de Brasil é o estado do Ceará, é a FETRAES. Portanto, a FETRAES vestiu a camisa da formação, seja ela na Enfoque, seja ela através do programa Jovem Saber, porque nós não podemos pensar no movimento sindical hoje sem formação, nós não podemos pensar uma juventude, nós temos que mostrar para a nossa juventude o que o movimento sindical defende, porque o Jovem Saber leva isso, e a gente se reúne em um grupo de, no mínimo, 6, no máximo 12, para que a gente possa discutir toda essa problemática do movimento sindical, discutir todo o contexto do movimento sindical dividido em 8 módulos. E aí você vê, por exemplo, um dia de sábado, quando a gente podia se reunir numa capela, debaixo de uma árvore, numa sede de uma associação, a juventude discutindo os seus problemas, fazendo o estudo do módulo do Jovem Saber, isso é lindo de se ver nossa juventude. Para além disso, preparar nossa juventude para a militância, para enfrentar o capitalismo, para lutar pelos seus anseios e para lutar pelo mundo melhor para todos e todas nós. Muito bacana. E assim, Arinaldo, a gente já tem quase meia hora de bate-papo aqui. Agradecer demais a sua disponibilidade, né? Falar que o coletivo regional está junto para se organizar, para se articular, que quando a gente se une, não é o Sérgio pelo Sérgio, não é se juntando pelo Arinaldo, a gente se reúne, se organiza pela classe trabalhadora, especificamente dos trabalhadores rurais, mas sempre quando a gente vai para a luta, a gente olha para o sentido da classe trabalhadora bem ampla, né? Só mandar aqui mais uma boa tarde, Arinaldo, para quem entrou, né? Eu acho que o Benedito de Granja, nosso companheiro, o de Jair de Ubajara, a Neuma de Ibiapina, a gente tem uma galera aqui acompanhando. E aí, mandar uma boa tarde e agradecer pela presença de vocês aqui. Aí, agradecer, Arinaldo, eu gostaria que você fizesse suas considerações. Aqui o espaço é pequeno, né, porque o Instagram oferece só 1 hora de live. E a gente vai estar trazendo a experiência, exatamente a experiência da nossa companheira Lidiane Félix de Ibiapina, que é do programa Jovem Saber. Então, pedir que você faça suas considerações. Desde já agradeço a disponibilidade. Falar que a gente está pronto aí para encarar junto os desafios que o movimento nos propõe para o bem coletivo. Eu que lhe agradeço, meu companheiro, pela disponibilidade. Tem uma correção aqui, que o Benedito que entrou aqui não foi o Benedito de Granja, de Forquilha. Deve ser teu companheiro aí. Benedito, meu primo. Benedito Gomes. Desculpa, Isso, Benedito. Meu primo. Tranquilo. Só quero lhe agradecer pelo convite, né? Eu esqueci, mas eu também não poderia deixar de saudar todos os nossos membros do coletivo regional, que são uma juventude aguerrida, que é uma juventude que tem buscado para a nossa região, para a nossa juventude rural, dentro dos nossos sindicatos, dias melhores, que tem dado a sua cara mesmo no movimento sindical. Parabenizar você por trazer sempre esses momentos de diálogo, abordar temas muito importantes para a nossa juventude, para o conjunto do movimento sindical. E se colocar à disposição do movimento sindical para contribuir nos espaços, para fazer a organização de todo o nosso conjunto do movimento sindical, por acreditar que é possível se ter um mundo melhor, por acreditar que é possível se ter um direito digno para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Gratidão, Arinaldo. E até a próxima. Vou ficar acompanhando aqui.
Acompanha aí que a Lidiane vai entrar agora para fazer a partilha dela. Obrigado. Ok, tchau, tchau. Bom, galera, agradecer, né, a presença de vocês. Agora eu vou estar chamando a Lidiane para fazer um diálogo agora, ela fazer uma partilha bacana com a gente. Ela já está aqui, aguardando ela entrar. Boa tarde, Lidiane. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado. Dizer que hoje vou estar trazendo um pouco da experiência da juventude do município de Ibiapina e estamos aqui para colaborar e contribuir com esse momento. Coisa boa. Aqui o William está falando que a gente vive uma conjuntura bem difícil, né? E aí, como o Erinaldo trouxe, hoje a gente tem a formação como instrumento político, pedagógico, né? A gente tem se apropriado disso. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é a Lidiane, de onde vem e onde está hoje. Pronto, bem, eu sou Lidiane, né? Sou secretária de Jovens do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Ibiapina. Também sou educadora popular, também faço parte da ONG, né, da Resistência, aí daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco, e dizer que eu estou contribuindo com esse momento, né, para a juventude do meio rural do município de Ibiapina. Muito bacana. Então, assim, agradecer a galera que está interagindo aí. Agora o Erinaldo acabou de falar muito sobre a questão da formação e a Lidiane vem partilhar com a gente a experiência da formação dentro do programa Jovem Saber. O Erinaldo já falou o que é o programa e qual o objetivo. E aí eu queria saber, Lidiane, como foi que o programa Jovem Saber chegou até a Lidiane, até o Sindicato de Ibiapina? Pronto. O programa Jovem Saber, né, ele surgiu no decorrer das nossas reuniões do coletivo, né, onde eu tive o prazer de conhecer e saber como é que funcionava o programa. Então, assim, despertou o interesse e está trazendo, né, esse para o nosso município. E aí começamos a divulgar entre coordenadores de base, nas nossas reuniões, a assembleia, todos os espaços que a gente, né, tinha, a gente fazia a oportunidade de estar apresentando o programa. Então, assim, no decorrer dessas apresentações, surgiu o interesse de jovens, né, onde a gente formou 5 turmas, né, 3 na zona rural e 2 na sede. Né? A da zona rural, ela funcionava em comunidades, onde a gente juntava aquele jovem, né, estudava um pouco sobre os temas, e também o mais legal de tudo é que, além do estudo, a gente tinha as visitas de intercâmbio. Né? Tinha momentos que falavam sobre assentamentos, sobre a reforma agrária, e tinha jovens, né, que já tinham ouvido falar sobre os assentamentos, mas não tinham conhecimento. Então, a gente fazia esses intercâmbios também com a nossa juventude. Os 2 grupos da sede eram de jovens, né, de comunidades mistas, porque às vezes não dava para formar na comunidade, mas aí a gente trazia para a sede, onde juntava jovens de várias comunidades. Muito bacana. Lidiane, assim, nessa articulação, você falou que tinha turmas da zona rural e tinha uma galera que mora na sede, porque algumas pessoas, é importante que a gente fale sobre isso, que hoje a gente vive em cidade pequena, e por mais que tenha, que viva na sede, né, Lidiane, tem pessoas que vivem da agricultura familiar, onde reside até na zona urbana, mas todo dia vai lá para o seu roçado, vai cuidar da sua plantação, criação de animais. É importante que as pessoas enxerguem também esses sujeitos que vivem que vivem do campo, mas que moram na cidade. Lidiane, aqui tem uma galera tua que está entrando, que é a Tainara, a Cleide, que aí tem os companheiros do município que eu tenho prazer. O Ronaldo. Né? Exato. E assim, é muito bom você falar sobre isso, porque exemplo disso a gente tem um jovem, o Ronaldo. O Ronaldo, ele é um jovem que mora na sede, mas que ele se desloca, né, para trabalhar no sítio, né, que são dos avós dele. Então, isso assim, às vezes a gente tem essa discriminação. Né? A gente vê que, infelizmente, as pessoas dizem que o jovem agricultor é aquele jovem que está na zona rural. Não é. A gente sabe que tem aquele jovem também que está na cidade, mas ele se desloca, né, para os sítios vizinhos. Muito bacana. E aí aqui tem essa galera de Ibiapina, mandar um abraço especial, né? Aí para toda a galera de Ibiapina, do sindicato de Ibiapina, que eu tenho prazer de sempre ser meus vizinhos e de vez em quando dar um pulinho aí. É uma galera que me fortalece muito. Então, assim, falar também, Lidiane, que assim, além do papel, do sentido da formação do conhecimento, o programa Jovem Saber,
ele tem o caráter também de fortalecer os laços, né? Que o grupo começa e com o passar dos estudos você já se sente quase família, assim, de dividir os momentos. Então, assim, é importante que a gente reconheça também o programa Jovem Saber como para fortalecer laços, fortalecer a militância. Então, tem toda essa questão dessa visibilidade. Eu gostaria de saber também, assim, para além desses momentos de estudo, o intercâmbio, o município de Ibiapina, como você falou, ela tem realidades diferentes, né? Tem assentamento, mas tinha comunidade que não conhecia como é a realidade de um assentamento, como se dá, como é o processo. Gostaria de saber, esses jovens que começaram, eles no decorrer dos estudos tiveram os intercâmbios, e aí, depois desses intercâmbios, concluíram ou estão concluindo o curso, para além do programa Jovem Saber, qual fruto o programa Jovem Saber já deu, no sentido de dar continuidade de trabalho para além do programa? Falando assim, ainda no intercâmbio, né, teve também o intercâmbio para associações. Então, assim, a gente percebe que os jovens que acompanharam essas associações, né, hoje eles despertaram e estão fazendo parte de associações comunitárias. Né? E assim, abriu muitas portas, dentre eles tem o projeto, né, dos meninos Raízes das Serras, que são 4 jovens, estou vendo todos os 4 online aí, um abraço, cheiro para vocês. Né? Que esse projeto é muito interessante, que foi a partir do Jovem Saber, que eles despertaram, além de eles serem alunos do IFCE, que isso não descaracteriza eles, né, como jovens trabalhadores, isso dá um conhecimento a mais, e esse projeto, eles trabalham nas comunidades, tentando fazer o reaproveitamento das frutas que os agricultores têm. Então, assim, fizeram várias oficinas com os nossos agricultores. Isso é muito bacana, porque muda a visão da população, que tem jovem na agricultura e que ele tem o interesse de fazer algo melhor pela nossa agricultura. Tem também a ONG, né, como já foi falado, a ONG Resistência Acre, que tem também jovens que foram do Jovem Saber e estão participando dessa ONG, que é um trabalho totalmente voluntário, onde vai trabalhar da parte da agroecologia, né, muito bacana, porque a gente vê que abriu várias oportunidades e foi aberto vários espaços para eles participarem. Então, assim, isso fortalece muito. E a visão que eles têm do sindicato é totalmente diferente. Eles não veem hoje o sindicato só como para requerer benefícios, né? Vê que o sindicato tem a parte social, tem a parte de formação e abre um leque de oportunidades para cada um. Muito bacana. E aí essa visão também que tem sido mudada, né, através do programa Jovem Saber, como você disse, o sindicato era para aposentar e hoje a gente vê ele como instrumento de luta, de enfrentamento na área da educação, da saúde, a gente sempre acaba se envolvendo e contribuindo nas lutas. E aí o Ronaldo, que é aí um dos membros, né, do grupo, fala que, repete, antes de você falar, ele já tinha falado aqui, o Jovem Saber é um abridor de portas, né? Então, assim, é um instrumento que abre a visão, que faz o jovem enxergar uma questão política, tem uma visão política muito ampla. A Olívia Serafim, que é coordenadora de juventude de Camusim, do Sindicato de Camusim, ela fala que os 8 módulos do programa abordam com veracidade a realidade do campo e do município, do campo, e proporcionam uma nova leitura da comunidade, do município, mais apurada e consciente. Então, assim, é importante que a gente vê que faz muita diferença. A Francisca Souza, que está dizendo aqui que Ibiapina mobilizou 10 jovens para a EFA Ibiapaba, né? Também ela está citando o sindicato como referência no sentido da mobilização da Escola Família Agrícola e todo o suporte que eu sei que o sindicato de Ibiapina dá. Inclusive, a senhora Francisca Souza está convocada daqui a uns dias bater um papo comigo aqui e a gente fazer um aprofundamento e divulgar o papel importante da Escola Família Agrícola da Ibiapaba. Lidiane, dando continuidade, aí te perguntar assim, essa galera que tem feito um trabalho é muito bacana quando o Instituto Federal, né, o IFCE, tem reconhecimento da importância desse trabalho dessa juventude, que eu já tive a oportunidade também de estar em um momento da entrega de certificado da galera aí de Ibiapina,
e falar assim, não é todo o trabalho que é reconhecido pelo Instituto Federal, né? Então, ver a amplitude, o quanto foi e é reconhecido, tanto o papel da formação, o comprometimento também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiapina, e aí eu sempre digo que eu tenho Ibiapina também como um dos pontos de inspiração no sentido da organização e da luta. E aí eu tenho uma admiração muito grande pela galera que faz a composição da direção do sindicato, pelo comprometimento da missão. Nesse momento de pandemia, Lidiane, como é que tem se dado a realidade dessa galera? Eles pararam, continuaram? Qual a dificuldade que eles falam que tem, ou você enxerga? Pronto, assim, a dificuldade que a gente encontra hoje é em não poder estar reunido, né? Infelizmente, mas assim, hoje em dia, as redes sociais, né, ela é uma arma muito fundamental para esse momento, né? Dizer que mesmo assim, essa galera que concluiu essa etapa, né, a gente vê fazendo vários movimentos, dentre eles usando as redes sociais, que é um dos, né, os meios mais usados, e dizer que realmente a gente ainda encontra essa dificuldade para mobilizar essa juventude, né? Mas devido a esse momento crítico, né, a gente faz o máximo possível para se adequar com a realidade, né? Usando justamente esses meios. Pois é, o movimento sindical, a gente sempre prega e faz a luta muito corpo a corpo, olho no olho. A gente valoriza os sujeitos, os sentimentos. E aí a gente também não pode. Hoje a gente tem as tecnologias e a gente não pode menosprezar esse instrumento, né? A gente tem que acompanhar e nesse momento é o que tem nos segurado de forma conectada e tudo mais. E aí é importante, Lidiane, que a ONG e o grupo também tem suas redes sociais, né? Quem quiser seguir lá no Facebook, no Instagram, por favor, tem como você informar aí como é que tá lá para conhecer de perto esse trabalho, que serve como inspiração para muita gente. Pronto, no Instagram tá como a ONG, né, Ibiapinar, a Nara, que esse nome não sai, né? Dizer também que tem essa página no Facebook, a ONG está muito ativa, né? A gente sempre se reúne, né, semanalmente para estar aí dando esse apoio e esse suporte. E eu esqueci de falar uma coisa também de frutos, né, desse curso Jovem Saber, que eu já até vi uma das meninas aí, que se tornaram coordenadores de bases, quer dizer, multiplicadores da nossa fala do sindicato até a comunidade. Isso é um ponto muito bacana, né, que a gente vê que realmente deu certo. Muito bacana. Aqui a gente tem a presença também agora que entrou na live agorinha, a Laís Cordeiro, do Batoque, né, que é vizinho aqui do Pacujá, Theonília Nascimento, também nossa companheira aqui da comunidade de Batoque, no Pacujá. A Joseli Cordeiro está dizendo que você, como sempre, uma referência, galera. Oh, que bom, fico muito feliz por isso, mas assim, a gente não é referência se não fosse todo esse conjunto, né, que são os nossos companheiros da Juventude Massa, que acreditam no nosso trabalho, e além de acreditar, né, eles colocam para frente, isso é o que nos fortalece a nossa caminhada. Muito bacana. Lidiane, eu te pedi, assim, para você hoje, assim, se uma pessoa perguntasse, assim, Lidiane, tu acha que eu devo montar uma turma do Jovem Saber aqui no meu município? E tu acha que seria bom? E qual conselho você daria para essa pessoa, tendo essa vivência que você já tem aí? Eu super indico, né? Eu indico bastante, porque é através do Jovem Saber que você abre mais conhecimentos, né? A absorção de conhecimento. E sem contar que você acaba virando uma grande liderança, né? Você acaba que espalhando e multiplicando mais saberes. Então, eu realmente indico, porque é um ótimo trabalho. Foi aí que eu me senti segura, é aí que eu senti que eu não estou só, né? Que eu tenho essa juventude massa do meu lado. Então, assim, isso fortalece muito, muito, muito a caminhada. Eu indico também os meninos, né, os alunos que já foram do Jovem Saber, todos têm capacidade, né, de estar ministrando esses cursos, né, ministrando essas cartilhas, porque, assim, além dos meninos, além deles serem, né, para ter participado do curso, eles também participaram da Enfoque, alguns alunos, a Cleidiane é uma, a Giovana, a Thalita, né, então, assim, são pessoas realmente que estão preparadas também, né, para estar abrindo
uma turma, não sei, porque estão preparados realmente, porque não ficou só no Jovem Saber, né? Eles estão participando de várias ações do sindicato, isso é muito massa. Muito bacana. Aqui também entrou agora Rita Fernandes, minha presidenta, um abraço, sempre está apoiando, Minha né? abraço, cheiro, saudade deste Pronto. povo. E aí, Lidiane, você me falou que a galera também participaram da escola, da Enfoque, né? Aí em Biapina eu tive a honra de trocar, um momento de troca de saberes aí com a galera. E falar assim, a Olivia, ela falou aqui agora há pouco que são 8 módulos, né? Temos uma diversidade de temáticas, como o Erinaldo também falou. E aí te falar assim, tem essa galera com as temáticas diferentes. Como foi que se deu para passar esse tema? Teve alguém que veio de fora? Foi algum profissional? Foi algum educador popular? Veio gente de algum outro lugar? Como você contou com a galera para contribuir nesses espaços, nesses momentos de debate? Pronto, graças a Deus, né, eu tive um apoio muito grande dos outros sindicatos, né, os nossos vizinhos, Tianguá, né, o Bajara, São Benedito, né, o Mucambo também teve uma contribuição na criação, e assim, sem contar dos educadores, né, dos educadores populares, também teve outros companheiros de outros sindicatos, dos sindicatos assalariados rurais, então assim, cada tema a gente procurava uma pessoa que era preparada naquele tema para que pudesse estar dialogando com os meninos. Porque às vezes eu posso entender melhor de um tema, mas de outro eu já tenho um pouco de dificuldade. Então, assim, sempre eu buscava procurar pessoas, né, que entendessem do tema para estar repassando para eles. Né? Então, assim, isso se tornava muito interessante, porque cada encontro era uma pessoa diferente. Né? Teve a Liliane Domingue, que deu um show, né, direitos sexuais e reprodutivos. Na linguagem dela, ela passou o conteúdo, né, que todo mundo conseguiu absorver. Então, assim, era muito show mesmo, os meninos sempre amavam as temáticas, porque cada um tinha o seu jeitinho de dar, né, de uma forma que todos compreendessem. Muito bacana essa sua partilha. E aí, Lidiane, como é que está a Lidiane hoje, secretária de Juventude, passando por esse momento de pandemia sem poder ter contato direto com as pessoas? Qual a sua expectativa para quando voltar? Dar continuidade com as turmas? Ou se tem alguma turma hoje ativa, está sendo feito por videoconferência? Como é que está? Pronto, no momento a gente não está com uma turma ativa, mas já a gente já está pensando já em estar criando outras, né, futura. Porque assim, a gente vê que é o que faz caminhar o nosso sindicato, né, no meio da juventude rural, são essas turmas, porque assim, é muito bom você ter uma formação, né, e assim, os jovens, eles não querem saber só de reuniões, eles querem saber de você ter algo realmente para oferecer, seja ele um curso, seja ele um momento de gincana, e tudo isso está para a gente reaproveitar esse momento, tá passando os nossos conteúdos, mas de forma diferente. Né? Então, assim, futuramente a gente pretende, né, criar mais turmas no município, né, justamente para que a gente se fortaleça mais ainda. Mandar um abraço aqui para uma grande amiga do Cariri, que é a nossa amiga Lindy Cássia Nascimento, que ela, eu não sei se ainda ela está, mas eu acredito que sim, que ela é presidente da Associação dos Poetas de Barbalha. Um grande abraço, uma pessoa que eu admiro muito. Um abraço para a Caiane Ribeiro, uma jovem que é filiada aqui do sindicato. A Erlene Araújo, é de Ibiapina. Erlene ou Isso, Erlane? Erlane. Erlane é de Biapina, pessoa maravilhosa. Futuramente, com certeza, vai estar num dos cursos. Oh, Não fez coisa o boa, curso, Erlane. Fica o convite, mas Erlane. Então, aqui é mandar um abraço para a uma Lindy Cássia Nascimento, que é uma pessoa também que eu admiro muito. Então, galera, esse ó, está como presidente ainda, presidente forte, uma pessoa que admirável. A Lindy Cássia também é educadora popular da Escola Nacional de Formação da Cantaga. Então, galera, Lidiane, agradecer demais pela disponibilidade, né, de nos desafiar, que nós somos meros iniciantes aqui nas lives, né? A gente não tem muita experiência, mas a ideia é partilhar esses momentos, né? Oportunizar que tenhamos um público que venha conhecer essas experiências do movimento sindical, que venha conhecer alguma experiência que venha contribuir com uma sociedade mais justa, mais igualitária.
E aí, como a Joseli já falou, você é uma inspiração para a gente que está perto, uma pessoa que a gente sabe que pode contar. Assim como o Erinaldo, a gente dentro do coletivo, a gente tem uma diversidade de pessoas, de pensamentos, e a gente vê em cada pessoa algo a contribuir. E isso eu acho que dentro do coletivo é o mais bacana. Como dentro do coletivo tem momento que a gente concorda, que a gente discorda, que a gente ri, que a gente fica chateado. Mas a gente tem uma diversidade muito boa dentro do coletivo da Regional Norte. E aí saiba que você é uma das inspirações, uma das pessoas que a gente pode seguir e colar, que a gente aprende muito. A Maria Aparecida de Pacujá, que é a presidente, disse que tem uma admiração muito grande por mim e por você. Muitíssimo, viu? A Aparecida é uma pessoa incrível, também uma grande liderança aqui na região, a quem eu tenho um carinho, um respeito enorme. Cleidiane, um beijo. A Cleidiane sempre ativa nas redes sociais, né? Cleidiane Alves. Então, assim, agradecer, Lidiane, pela disponibilidade. Agradecer aqui a minha presidenta Rita Fernandes, que está parabenizando a gente pela disposição. A Giovana também. Agradecer demais, que em outros momentos a gente pode estar se encontrando, falar que pode contar comigo, que tiver o meu alcance. Por favor, suas palavras finais. Pronto, assim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, dizer que é a primeira vez que eu estou fazendo esse negócio live pelo Instagram, né, porque a gente já usa os outros meios. Dizer também que eu não citei, mas eu sempre tenho o fortalecimento da minha suplente, né, a Roseli, né, que todos os momentos também está junto comigo. Eu sempre gosto de elaborar alguma coisa e estar compartilhando com ela. Então, assim, abraço, Roseli. Queria agradecer também a todos que acompanharam, também as pessoas do meu município, as meninas, o Ronaldo, né, enfim, assim, todos que nos acompanharam, eu gostaria de agradecer, né, que esse momento ele só nos fortalece cada vez mais na nossa caminhada. E dizer que, se for para essa luta, né, a gente estará presente sempre, em meio às dificuldades, em meio à pandemia, né, a gente não deixa de trilhar os nossos passos, né, a gente tem que sempre estar nos fortalecendo e tentando procurar um melhor meio de estar interagindo com a nossa juventude. Muito bem, muitíssimo obrigado. Agradecer a nossa companheira auxiliadora, que é suplente aqui da direção, que também esteve aqui na live. Agradecer demais a galera que acompanhou, como a Lidiane falou, que a ideia é trocar, é se fortalecer, né? Então, muitíssimo obrigado a galera que acompanhou aqui. Falar que a gente está à disposição para contribuir pelos espaços, né, Lidiane? Precisando é só chamar a galera aqui que acompanhou do coletivo. Eu também estou para ele, viu? Rafael está cobrando tua presença aqui desde a hora que ele entrou. Quando o Erinaldo entrou, ele já estava cobrando tua presença. Então, assim, agradecer demais a galera que acompanhou, deixar aqui um boa tarde, que a ideia dessas lives é trocar saberes, é partilhar experiências, e assim a gente vai se fortalecendo a militância e na luta. Um grande abraço a todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou, agradecer a Lidiane mais uma vez, o Erinaldo que topou também, de prontidão, falar que estamos juntos nessa e tantos outros momentos que estão por vir. Grande abraço e boa tarde. Tchau, tchau.